Neste programa... Planejamento familiar. Decidindo o futuro. O homem e a mulher têm o direito de saber que podem escolher ter filhos ou não ter. Agora desliga esse rádio. Vixe, o programa começou. Gente, vem ver que lindo. Tá tendo um casamento em Saudelândia. Olha que Uau, como é bom ver a alegria dos noivos. Será que vai ter festa? O que a gente pode dar de presente pra eles? Eu acho que nós podíamos enviar um exemplar da Constituição Brasileira. Constituição? É. Não tô entendendo, Meca. É que eles precisam saber que a decisão de ter filhos ou não só depende do pai e da mãe. Ninguém pode interferir. É o que diz o parágrafo 7º do artigo 226. E aí tá escrito também que o governo tem o dever de explicar os métodos anticoncepcionais para facilitar e garantir as formas de planejamento familiar da população. Foi só você falar em planejamento familiar que eu comecei a ver grávidas por toda a parte. Olha, Flora, aonde, Flora? Aonde? Eu não estou vendo. Será que os pais estão preparados? Escola, alimentação, roupas, divertimento. Aí é que entra o planejamento familiar. Hoje em dia, as pessoas precisam planejar quando e quantos filhos querem ter. Mas, Meca, será que as pessoas conhecem os diversos métodos anticoncepcionais? Tem a tabela que a mulher faz para saber o seu período fértil, contando os dias a partir do início da sua menstruação e marcando a cada dia a temperatura do corpo, o período fértil, ou seja, a ovulação até a próxima menstruação. Tem a camisinha que deve ser colocada corretamente. Ela pode ser usada sempre, porque é a única que, além de ser um anticoncepcional, protege também da AIDS e de outras DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Então é importante que a gente observe que a camisinha tem que estar o quê? Lacrada, tem que estar sem nenhum furinho, sem nada, lacradinha. E observar também o prazo de validade, porque a camisinha tem validade, então você tem que observar, porque se estiver fora do prazo de validade, não adianta utilizar. Ela tem que estar o quê? Lubrificada, ou seja, lubrificada é esse olhinho, ó. A gente pega assim, ó, ela é o quê? Peguenta. Então é importante que a gente observe que a camisinha tem que estar o quê? Lubrificada para poder utilizar. Porque se a camisinha não for lubrificada, corre o risco de, quando tiver a relação, o que é que acontece? Ela pode estourar. Para utilizar a camisinha, o pênis tem que estar o quê? Duro e ereto. Às vezes começa até a brincar com o pênis sem colocar a camisinha. Então como é que vai fazer? Coloca a camisinha aqui no pênis. Agora antes deve fazer o quê? Rodar essa partezinha daqui para evitar que fique com ar. Porque se ficar com ar, o que é que vai acontecer? Vai se estourar. Então, ó, vai puxando a camisinha. Puxa, puxa. Outra coisa importante é que a camisinha ela seja puxada até o quê? Final do pênis. Então, ó, cobriu todo o pênis, observou essa região aqui está sem ar, sem nada, então pode ter a relação. Outra coisa super importante é o quê? Quando acabou de ter a relação, se por acaso o pênis está dentro da vagina ainda, tem que ser retirado de dentro da vagina ainda endurecido. Porque se o pênis amolecer, o que é que vai acontecer? Ela vai vazar. Então, ó, essa secreção vai cair e não vai adiantar de nada a camisinha. Porque a vagina vai entrar em contato com essa secreção e vai passar doença sem nenhum problema. Com exceção da camisinha e da tabela, todos os outros métodos só podem ser usados com orientação médica, principalmente a pílula. E tem o DIU, que é colocado dentro do útero. E olha, uma dúvida que muita gente tem. Não existe perigo nenhum de machucar nem o pênis e nem o útero numa relação sexual por causa do DIU. Muito bom, mas tem que ficar claro que os centros de saúde têm a obrigação de fornecer os métodos anticoncepcionais. Tá na Constituição. Para escolher o melhor método anticoncepcional para cada caso, o agente deve orientar o casal para fazer uma consulta com o médico sobre planejamento familiar.
O planejamento familiar faz parte das ações da saúde integral da mulher, que, entre outras coisas, fala da necessidade de visitas periódicas, pelo menos uma vez por ano, de toda mulher ao serviço de saúde. O agente precisa orientar os homens também, mesmo que para isso precise convocar uma reunião fora do horário de trabalho, porque os homens precisam ir ao médico também, principalmente quando a mulher está grávida. Mais que isso, os homens devem participar ativamente no planejamento familiar, porque, afinal de contas, ninguém faz filho sozinho, e os filhos são dos dois. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Olha, não é muito frequente os homens trazerem os filhos para o posto de saúde, né? E você está trazendo. Estou trazendo. Ele não tem só os bacuris aqui, não só essas duas crianças. Você com a sua primeira mulher, quantos filhos você teve? Foi 9. 9 filhos com a primeira. Com a primeira mulher. E depois com a segunda? Com a segunda são 5. 9 e 5, 14. É. 14. Vai contando aí. Aí eu crio 2 dela. São 16 filhos. 2 da segunda mulher ou da primeira? Da primeira. Ah, tá. Então são 14, 15, 16? 16 filhos. Uia! Você imaginava quando mais moço, assim, nos seus 20 anos, que você iria ter tantos filhos? Não. Veio vindo. Aí veio vindo. Chegou nessa oportunidade de 16 filhos. Ela foi na nossa casa, sempre vai, né? Toda vez ela vai. Fátima, ela é agente de saúde da área. Aí ela pegou e mostrou a gente os meios anticoncepcionais de evitar camisinha, tabela, um monte de coisa. E desse aí é pra gente escolher, né? Aí eu escolhi a tabela. Ela explicou tudinho como é que é, muito importante. Aí peguei, faz 4 anos já que eu faço tabela. 3 anos. E ele tem quanto tempo? Ele tem 11 meses, mas veio porque a gente realmente planejou. Planejou, dia certinho. Um planejou, o outro não. Planejar não quer dizer evitar filhos. Significa simplesmente planejar quando e quantos filhos quer ter. E isso pode facilitar as coisas para quem quer garantir uma boa qualidade de vida para sua família. Uma melhor saúde para a mulher. E não pode esquecer que depois do parto, a mulher precisa de pelo menos 2 anos para se recuperar antes de engravidar novamente. Neca, será que não daria para os agentes de saúde mostrarem esses álbuns seriados nas reuniões de homens e mulheres, hein? Flora, querida, muitos agentes já usam. Aliás, é para isso que servem esses álbuns seriados. Para as pessoas conhecerem melhor os órgãos sexuais masculinos, femininos, o ciclo menstrual. Assim, elas podem engravidar mais fácil quando quiserem. Ou então, escolherem melhor o seu método anticoncepcional. Agora dá para explicar os métodos anticoncepcionais que precisam de cirurgia. Meca, será que as pessoas conhecem a ligação das trompas e a vasectomia? Será que sabem que são métodos cirúrgicos? A vasectomia é uma cirurgia feita nos homens, que interrompe esse pequeno canal aqui, ó, impedindo a procriação. Para as mulheres, a chamada ligação das trompas é, na verdade, uma cirurgia, e por isso tem lá os seus riscos. Olha só onde é feita. Nessa cirurgia, as trompas são cortadas, tornando a mulher incapaz de engravidar. Por isso, a ligação das trompas não é indicada para mulheres jovens, a não ser em poucos casos, como mulheres que já fizeram 3 cesarianas ou aquelas que não podem engravidar por motivos de saúde. Eu tô aqui com a Joana Dark, sim. Ela, entre outras coisas, trabalha aqui em Guaianazes, onde ela é agente comunitária de saúde, com planejamento familiar. É assim, né? Como é que funciona? Vem homem, mulher, ou seja, vem o casal, a maioria de mulheres. Como é que funciona isso? Bom, o ideal seria que participassem o homem e a mulher, mas infelizmente isso não acontece. Os homens deixam o encargo do planejamento familiar mais para a mulher decidir. É, não deveria ser assim mesmo, né? Por que não homens? Tem que participar sim. E como é que você orienta esse pessoal no método que deve usar, nas vantagens, nas desvantagens? Como funciona? Bom, nós fazemos o planejamento familiar em 5 horas, porque é bem detalhado e a gente apresenta todos os métodos. Uhum. Depois, quem vai decidir é o homem ou a mulher, o que vai usar. Uma vez tendo decidido, a gente encaminha para consulta médica e junto com o médico ou com a enfermeira, se for o caso, eles vão estar adquirindo mais explicações sobre o método já escolhido. Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar todos os métodos que você trabalha aqui?
planejamento familiar é planejar quantos filhos a gente quer e pode ter. E no tempo que a gente quer. Pra não engravidar tem muito jeito, pode crer. Tem a tabela, tem a pílula e a camisinha. Tem a geleia e mais os 8 pra escolher. Vá ao posto de saúde que você vai aprender. Vá ao posto de saúde que você vai aprender. Flora, Amamentando desliga baby esse que... rádio. O programa tá terminando. Corre, Violeta. Hoje vimos que o agente de saúde pode ajudar muito, orientando homens e mulheres sobre a melhor forma de planejarem a sua família, decidindo quando e quantos filhos querem ter. Vimos que o agente também precisa conhecer o aparelho reprodutor feminino e masculino e os principais métodos anticoncepcionais para poder orientar. Vimos que a mulher precisa ir a uma consulta nos serviços de saúde para escolher o método mais adequado para ela. Vimos que o homem também deve participar no planejamento familiar e na escolha do método anticoncepcional.